mulheres divinas e varões valorosos. Vamos para mais um dia, mais um encontro entre nós e o Senhor, para aprendermos e meditarmos na palavra do Senhor. E a nossa reflexão de hoje vai estar no livro de Neemias, no capítulo 6, apenas 2 versículos, o 3 e o 4, aonde tudo estava destruído, mas o Senhor reconstrói e restitui tudo novamente, pois é assim que Ele sempre faz em nossas vidas. E vamos à leitura. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Esses mensageiros eram os mensageiros do mal, aqueles que sempre vêm com a intenção de nos paralisar, de nos parar, de nos fazer desacreditar do que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí vamos lá, vamos começar. Como foi essa história? Como é que aconteceu? Neemias, ele representa todos nós, né? Pois ele foi escolhido para uma grande obra. O Senhor o escolheu para essa obra. Neemias, ele fazia parte da geração de israelitas que foram levados, exilados, cativos para a Babilônia. E o plano, do Senhor sobre a vida de Neemias era usá-lo para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E pela providência de Deus, Neemias se torna copeiro do rei Artaxerxes. Então Neemias ocupava um lugar de muita responsabilidade, de muita confiança, porque era Neemias que era responsável em provar todos os vinhos para saber se estavam envenenados ou não, antes de servir ao rei. Então, mediante toda essa confiança que o rei tinha em Neemias, ele se tornou um companheiro do rei. Eles tinham um relacionamento. Então, aconteceu que, um certo momento, Neemias fica sabendo da situação de Jerusalém, através do seu irmão. Neemias fica sabendo que o povo que não foi exilado, que não foi levado para o exílio, eles estavam em grande miséria e desprezo, porque os muros da cidade de Jerusalém estavam derribados e suas portas queimadas. Ouvindo isso, ele chorou e lamentou por alguns dias. E ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Essa foi a primeira atitude de Neemias ao saber de todo esse acontecimento. Neemias vai orar ao Senhor e ele confessa todo o pecado daquele povo. Ele confessa o pecado do povo e depois ele começa na sua oração a lembrar das palavras da aliança que o Senhor teria feito a Moisés, E aí ele vai falar para o Senhor, que está lá no início da história, quando ele diz assim: lembra das palavras que ordenastes a Moisés, no capítulo 1, no versículo 8, dizendo: se transgredires, vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E Neemias começa a lembrar dessa promessa, dessa aliança que o Senhor teria feito a Moisés. E aí, Neemias é chamado para se apresentar novamente ao rei. E o rei, por ter essa intimidade com Neemias, percebe que Neemias está triste, está abatido. E aí o rei pergunta para Neemias: estás triste se não estás doente? Perguntou o rei. E Neemias começa a contar para o rei por que a tristeza dele, Ele começa a falar
que aconteceu em Jerusalém, os muros derribados, as portas queimadas, e ali foi onde habitou os pais dele. Então ele começa a falar. E aí o rei tem o toque do Senhor, né? O Senhor toca no coração daquele rei. E o rei se comove com aquela história, e o rei pergunta para Neemias: que me pedes agora? Já pensou o rei perguntando para Neemias: já que tu estás triste, vou fazer alguma coisa para te fazer feliz. Que me pedes agora? Nesse momento, Neemias pensa, e antes de responder, naquele mesmo momento, a palavra de Deus diz que Neemias ora novamente, mais uma vez, ao Senhor. E Neemias responde: se é do agrado do rei, e se teu servo merecer, peço-te que me envie ajudar para reedificar os muros de Jerusalém, as portas. E aí o rei concede a Neemias. E agora Deus dá sabedoria e estratégia para o que Neemias vai precisar e vai ter que pedir ao rei. E Neemias fala para o rei: eu peço que você me envie cartas, né, para que eu possa entrar em Judá, para que eu possa entregar aos governantes e entrar, até porque como ele estava exilado, né, lá, então ele precisava dessas cartas para entrar em Judá, para entrar em Jerusalém. E aí Neemias pede essas cartas ao rei e pede ao rei cartas também aos guardas das matas, porque vão precisar de madeiras para as portas de Jerusalém, né, que ele ia ter que edificar, que estavam queimadas, reconstruí-las, para os muros, né, e também para uma casa onde eu vou ficar, onde eu vou me alojar. E aí Deus dá essa sabedoria para Neemias fazer esse pedido, esses pedidos ao rei. E o rei não deu só as cartas a Neemias e consentiu ele a ir até Jerusalém. O rei deu muito mais a Neemias. O rei consentiu que os oficiais dos exércitos e cavaleiros fossem com Neemias. Neemias foi escoltado pelos oficiais e cavaleiros para acompanhar Neemias. Percebemos aqui a mão poderosa do Senhor nessa história. De quando Deus tem um propósito em nossas vidas, quando Ele nos convoca para fazer a obra dele, ele se responsabiliza. Não temos que ficar preocupados com nada, porque foi o próprio Deus que foi no coração do rei para que ele não só cedesse a ida de Neemias, né? Neemias era o seu copeiro, né? E o rei cede Neemias, deixa Neemias, libera Neemias para ir até Jerusalém. Porque ele poderia dizer: não posso, porque você está aqui para provar os vinhos. Não. Ele libera a saída de Neemias, dá as cartas e ainda chama o exército e os cavaleiros para acompanhar Neemias. A noção do poder, nós precisamos ter essa confiança do poder da mão de Deus, de quando tudo que parece que não vai conseguir fluir, Deus faz fluir. Ele se responsabiliza. Mas Neemias, quando chega lá, ele encontra Sambalate e Tobias, né? Que é como nós lemos no versículo 6. Aqueles que mandavam Neemias, vamos se encontrar conosco. Eles queriam que Neemias parassem a obra, eles queriam forjar um plano para Neemias parar a obra do Senhor, para desanimar Neemias, para fazer Neemias desistir, porque eles até zombaram de Neemias quando soube o que Neemias ia fazer. E nós encontramos Sambalates e Tobias em nossas vidas, aqueles que estão dispostos a nos atrapalhar. Mas nós não temos que nos preocupar, porque se o Senhor nos levou e nos trouxe até aqui, e a obra não é nossa, é do Senhor, se é o Senhor que nos chama, vão levantar os empecilhos, vão se levantar as guerras, vão se levantar Sambalates e Tobias. Vai se levantar na minha vida, na sua vida, para nos fazer parar. Mas nós temos que agir como Neemias, porque Neemias diz aqui no versículo 4 do capítulo 6, que 4 vezes me enviaram
o mesmo pedido para Neemias parar, para Neemias vir, para Neemias descer. E eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Então, se você tem certeza da obra que Deus te chamou, para o que Ele te chamou, você não tem que dar ouvidos para Sanbalate e Tobias, para esses enviados do mal, do inferno. Não, você tem que ficar tranquilo, porque Ele vai mandar situações e tudo vai se resolver. O próprio Deus resolve todas as questões. E o que tirar de lição dessa história de Neemias, desse guerreiro, né, desse exemplo de homem de fé que estava disposto a fazer a obra do Senhor? Eu vejo aqui três atitudes importantes para nós que fomos chamados para fazer a obra, para todos nós, porque o ID é para todos, né? Então, a primeira atitude é o fortalecimento. Nós vemos que Neemias, ele fala que Deus fortaleceu as suas mãos. E as mãos que Deus fortalece é aquela que está com o coração voltado para a obra. A segunda atitude é o ânimo. O ânimo não é apenas um entusiasmo, aquela empolgação. O ânimo é a perseverança, é a coragem diante das situações difíceis, que foi o que Neemias enfrentou. Mas ele estava cheio de perseverança, ele estava acreditando, ele estava cheio de coragem, não ia ter ninguém que tirasse ele dali. Ele estava ali firme e forte para cumprir o seu chamado. E a terceira atitude é o foco. Neemias estava focado, ele saiu do palácio focado, determinado para concluir a obra que o Senhor designou. Mesmo debaixo de pressão, mesmo debaixo de tudo aquilo que estava acontecendo, diante de todas as lutas, Neemias estava focado. O povo estava ajudando Neemias, trabalhando, e ninguém desistiu, porque todos estavam focados, animados e fortalecidos, né? O ânimo de Neemias, a determinação dele, a perseverança contagiou quem estava ali. E todos estavam no mesmo propósito. E é lindo, porque o Senhor concede a eles, em pouco tempo, 52 dias, em 52 dias, os muros da cidade de Jerusalém, as portas, estava tudo edificado, estava tudo lindo para a glória do nome do Senhor. É assim que nós temos que fazer. Quando Sanbalate e Tobias vier querer nos parar, erga a cabeça, siga em frente, foque no alvo que o Senhor te entregou, pois Ele mesmo se responsabiliza. Vamos orar nessa manhã, gratos por essa palavra linda e abençoada da parte do Senhor. Oremos assim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por mais um dia se fazer presente em nosso meio. Nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pensamentos, palavras e obras. Pedir perdão, Senhor, porque nós muitas vezes, Senhor, temos atitudes de covarde, Senhor, e não queremos, Senhor, cumprir o propósito, Pai. Não queremos, Senhor, abraçar a Tua obra, Senhor, e seguir em frente. Porque muitas vezes estamos se escorando no nosso braço, achando que vem de nós, que algo vem de nós, aonde nada vem de nós. Nós somos apenas vaso. E se o Senhor não encher o vaso, nada vai sair, nada vai acontecer. Se o Senhor não for conosco, nada dará certo. Então, Senhor, Neemias vem mostrar que quando o Senhor está conosco, Sanbalate, Tobias, principados, potestades, nada impede, Senhor. Basta que nós estejamos dispostos e que nós venhamos a dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. E nós iremos e o Senhor irá em nossa frente, Pai. Oh Deus, nos ajuda a acreditar, nos ajuda a confiar, nos ajuda, Senhor, a ter ânimo, a ter perseverança, determinação, foco naquilo que o Senhor designou para as nossas vidas, Pai. Oh Deus, muito obrigado por essa palavra nessa manhã, que essa palavra encontre outros corações e que essa palavra, Senhor, venha tratar com outros corações aqui, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos assim, gratos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã estaremos aqui para mais um encontro, mais uma vez, ouvirmos o Senhor falar conosco e tratar com o nosso coração. Fiquem com Deus e até amanhã, e um beijo grande no teu coração. Deus abençoe.